Amados, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 14, para a nossa meditação. Livro de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 14. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem fechar os olhos, deixar a Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar seu assento. Pai, te dou graça, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu imensurável amor para conosco. Porque nós somos indignos, Senhor. Somos tão débil, tão fraco, tão pecador. Não somos nem conseguimos, Senhor, levantar a nossa cabeça de tão pecador que somos. Mas a tua bondade, Pai, a tua misericórdia, o teu imensurável amor é maior do que todas elas. Eu te peço, Pai, mais uma vez, como sempre, envia, Pai, o teu Espírito Santo para falar conosco nesta noite. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos a tua palavra e guardá-la, Senhor, no nosso coração, para não pecar contra ti. Porque os dias que estamos vivendo é tão relevante, é tão pertinente, Senhor, a tua presença, Pai, em nossas vidas. Precisamos, Senhor, da tua presença. Precisamos, Pai, do teu Espírito Santo. Não tem como negarmos, Senhor, que os dias têm sido maus, têm sido trabalhosos, têm sido difíceis.
Mas a destra, Pai, das tuas mãos tem sustentado, Senhor, a cada um de nós. Então eu te peço, Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez, ser comigo, Senhor. Fala conosco. Assim, Deus, eu te peço, te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu estava em casa meditando, pedindo a Deus uma palavra para nós nesta noite. E Deus bradou no meu coração a respeito deste texto, desta passagem. Os dias que estamos vivendo têm sido dias trabalhosos, difíceis, em todas as áreas. E a gente temos visto isso. Não tem como negarmos os últimos acontecimentos, tanto no mundo, na natureza. Há uma série de coisas acontecendo, inclusive no seio ou no meio da igreja, na cristandade, né? Isso tem apertado muito o meu coração. Isso tem me deixado muito angustiado. De ver as coisas que estão acontecendo. O aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriando, muitas heresias surgindo, falsas profecias, falsos profetas. Isso tem me angustiado. Pessoas que têm se afastado do Evangelho. Isso tem me deixado assim, sem dormir, amado irmão. Porque como pastor, de todo pastor de uma igreja séria, ele tem uma missão aqui na terra. E a única missão aqui desse pastor é cuidar de um rebanho que não é dele. É de apacentar um rebanho que não é dele. É de Cristo. Então, como pastor, ele tem que zelar, cuidar. E o mais importante, instruir conforme está na palavra de Deus. Porque um pastor, ele é um embaixador de Cristo, ele é um forasteiro. Se você pegar um forasteiro, um embaixador, ele representa um país lá fora, e lá o embaixador não pode falar algo dele mesmo. Ele fala aquilo que o seu presidente ou seu líder envia para ele falar quando ele está ali representando o seu país. Porque se ele falar qualquer coisa, ele pode trazer uma guerra para o país. Então o embaixador, quando está em outro país, ele está representando o presidente ou o líder, ou não pôde estar ali, então o embaixador está lá. Mesma coisa é os pastores, é os pregadores. Eles têm que pregar, eles têm que ensinar, eles têm que instruir a igreja conforme a mensagem de Cristo. Aquilo que Cristo já deixou, que é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Então veja a preocupação dos discípulos quando Jesus fala a respeito de destruir o templo, de derrubar o templo. Porque os discípulos mostram para Jesus o templo. E aí Jesus, no verso de número 2, diz: esse templo será derribado, e não ficará pedra sobre pedra.
E de fato, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém ela foi destruída, né? Ela foi derribada. Mas depois, no verso 3, depois que Jesus traz essa fala aos seus discípulos, os discípulos então chegam até Jesus e dizem assim: Senhor, verso 3, eles estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Percebe? Quando serão essas coisas? O sinal. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 pontos importantes. Quando vai acontecer essas coisas? Quando será? Qual é o sinal? O sinal que haverá da tua vinda, Senhor, e do fim do mundo. Essa é a pergunta dos discípulos para Jesus. Então no verso 4, Jesus responde: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu vou parar aqui, depois eu volto para cá. Esse sermão é chamado de sermão profético. Do capítulo 24 ao capítulo de número 25, fala a respeito das dores de partos, dos princípios das dores, das tribulações e também da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Então, em Mateus capítulo 24, do verso 13 a Mateus capítulo 25, do verso 46, fala sobre essas coisas, esses acontecimentos. Primeiro sinal é chamado de sinais gerais. Sinais gerais do recurso da referida era até os últimos dias, ou seja, do tempo que Jesus falou com os discípulos até os dias a qual virão, que está relatado do verso 4 ao verso 14. Nós vamos tratar sobre esse tema. Segundo sinal é chamado de sinais especiais, apontando para os dias finais da dita era, ou seja, o dia da vinda de Cristo, o dia da grande destruição dos inimigos, o arrebatamento da igreja, que será levado para o Senhor, e do dia do grande trono branco, no dia do juízo de Deus. Terceiro, sinais extraordinários que ocorrerão na sua vinda triunfal com poder e grande glória. Sinais extraordinários. A gente já vê alguns sinais na natureza, né? Quarto, aí do verso 29 ao verso 31 de Mateus capítulo 24. Aí o quarto ponto, a admoestação aos santos da tribulação, para que estejam alerta aos sinais e precederão a esperada vinda de Cristo logo após a tribulação, do verso 32 ao verso de número 35. E o quinto, a admoestação a todos os crentes vivos na tribulação, para estarem espiritualmente prontos para o momento inesperado e desconhecido da vida de Cristo para os seus fiéis, do verso 36 ao verso de número 51, a Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Então, resumidamente, a qual eu falei aqui, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, antecedente a crucificação de Cristo, Jesus traz seus últimos ensinamentos, suas últimas instruções. E essas últimas instruções é chamado o sermão profético do Monte das Oliveiras. A mensagem profética das coisas futuras,
dos acontecimentos, dos sinais, das perseguições e dos flagelos que virá sobre todos e sobre o mundo. Agora veja, Mateus capítulo 24, verso 4. Verso 4 ao 14, Jesus cita os sinais que caracterizarão o decurso inteiro nos últimos dias e que se intensificarão à medida que o fim se aproxima. Eu penso que o fim já está próximo. É só você olhar para os sinais, a qual Jesus relata aqui e a qual nós estamos vendo, os sinais que estão ocorrendo nos nossos dias. O primeiro sinal: os falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos. Então veja, verso 4 ao verso de número 5, depois o verso 11 diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11 diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós já vimos pessoas se intitulando, dizendo que é o próprio Cristo. Há pessoas que dizem: Eu sou Cristo. Não foi só uma, não foi só duas. Tem um que se diz que é Cristo, que a unção dele é o riso. Quando a pessoa está rindo, olha que absurdo, colocando o Espírito Santo. Aí esse que se diz ser Cristo, o próprio Cristo, tem a unção do riso. Ele olha para a pessoa e ri. E as outras pessoas riem e caem no chão, dizendo que é o poder de Outros que vocês conhecem é o Henri Cristo. É um que se vestia como Jesus e os seus discípulos não eram homem, mas era mulher. Ele se diz ser o Cristo. E ele não conseguiu passar pela parede quando aquele entrevistador perguntou para ele dar o jeito dele de transformar água em vinho. Ele não conseguiu transformar água em vinho e muito menos passar pela parede. Ele se diz Cristo e estão enganando muita gente. Esses aí é aqueles que se diz ser Cristo. Além desses que se diz ser Cristo, são aqueles falsos profetas, falsos pregadores, falsos doutores, falsos pastores, falsas igrejas. Nós não estamos vendo aqui, eu vou te dar um sinal. Um pastor, um pregador, uma igreja que vende, é igual a Reforma. Se você vai conhecer a igreja que vende sabão em pó para libertar o marido das drogas, da bebida, da prostituição. Você vai conhecer a igreja, pastores que vão vender rosa ungida para arrumar um namorado ou uma namorada. Você vai conhecer igrejas, pastores, ou talvez vocês conheçam, que falam que se você comprar essa terra e colocar na meia do sapato e pisar nela, você está pisando em terra santa. Tudo em volta de dinheiro. Eles vendem isso para arrecadar dinheiro. É assim que você conhece os falsos pastores, falsos profetas. Então Jesus está dizendo assim: ninguém vos engane. Para eu não ser levado por vento de doutrina e não ser enganado, eu preciso conhecer a palavra de Deus, a doutrina bíblica. Eu preciso provar esse pastor, eu preciso provar essa igreja, eu preciso provar essa mensagem. Como que eu provo que se de fato é de Deus ou não? Pela palavra de Deus. Como os bereanos faziam, eles estavam vendo o apóstolo Paulo pregar, e olha que o apóstolo Paulo, quando estava pregando, ministrando, ele já era uma pessoa conhecida, já tinha pregado em vários lugares, e todo mundo já tinha ouvido falar do apóstolo Paulo. Ele chega na cidade de Bereia, porque ele teve que sair de outra cidade, da cidade de Tessalônica, porque as pessoas estavam em debate com ele, e por estar perseguindo ele saiu daquela cidade e parou na cidade de Bereia. E quando ele chega na cidade de Bereia, a Bíblia diz que os irmãos de Bereia, os bereanos, pegaram a Bíblia e começaram a conferir o que o apóstolo Paulo pregava.
Mesmo ele sendo conhecido. Sabe qual é o erro das igrejas? É convidar fulano, beltrano e cicrano e fechar a Bíblia e ficar com aquilo que ele fala. Porque ele é conhecido. Porque ele é conhecido mundialmente. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso que os apóstolos nos ensinou. Ele disse para nós examinar tudo e testar para ver se provém de Deus ou não. Então nós temos falsos profetas. Você que gosta muito de profecia, cuidado. Cuidado com esses falsos profetas que profetizam assim, diz o Senhor. É um perigo. Como é que uma pessoa diz assim, diz o Senhor? Você gostaria que alguém falasse algo que você falou, sem você ter falado? Como pode a pessoa chegar e dizer assim, assim diz o Senhor, não se fala uma coisa dessa? Para mim falar uma coisa, assim diz o Senhor, eu estou dizendo, Deus está falando isso através de mim. E quantos têm usado, assim diz o Senhor, em vão? São muitos, irmãos. E Jesus está dizendo, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo sou de Cristo e enganarão a muitos. Outra coisa, sinais miraculosos. Pessoas pensam que Jesus está naquele lugar. Sabe por quê? Está vendo cura ali, cego está vendo, paralítico está andando, surdo está ouvindo, leproso está sendo purificado, mortos estão voltando a viver. Não, Jesus está lá. Nossa, está tendo o poder de Deus lá. Até os demônios fazem sinais, prodígios e maravilhas. Você não pode dizer que Cristo está ali por causa de um sinal. Você só vai saber se Cristo está naquela igreja quando a palavra, que é o próprio Cristo, está sendo anunciada e pregada e ensinada. E quantos têm sido enganados? Eu estava trabalhando. Quando foi 8h30, mais ou menos, 9 horas, eu peguei uma passageira. E ela disse assim, era uma sexta-feira, eu estou indo para o culto. Eu falei, vai ter vigília na sua igreja? Aí ela disse, não, eu estou indo, já está até acabando o culto. Aí eu olhei e falei assim, mas por que você está indo agora? Você estava trabalhando? Não, é porque eu estou esperando a hora da profecia. Tem um profeta lá, que profetiza tal coisa, RG, e eu estou indo lá. Olha, Cris. Aí eu estou como pastor ouvindo isso. Quantos irmãos vão atrás de profeta? Não quero saber da mensagem, eu quero ir na hora que o profeta revela. Se a própria Bíblia revela passado, presente e futuro, ou melhor, é o próprio passado, é o próprio presente e é o próprio futuro. Por que a Bíblia é passado, presente e futuro? Porque a Bíblia é o próprio Deus encarnado, Cristo, o verbo que tabernaculou, o verbo que se fez carne, o verbo no passado criou todas as coisas, o verbo no presente está aqui no nosso meio, e o verbo no futuro virá para buscar a sua igreja e julgar as nações. E como que ele está aqui? Através do Espírito Santo, que é a mesma pessoa, a palavra de Deus. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pessoas vão falar bem, pessoas vão ter conhecimento. O falso profeta não é despreparado, irmão, ele é bem preparado. O diabo não é despreparado, não, eles são bem preparados. Eles vão ter boa oratória, vão falar com conhecimento profundo, a tal ponto, se você não tiver discernimento e não tiver conhecimento da palavra, será levado por vento de doutrina. Então Paulo está dizendo, cuidado com as palavras vãs, cuidado com aquelas palavras de autoajuda,
Cuidado com aquelas palavras que mexem com o nosso ego, que mexem com o nosso coração. Cuidado com essas palavras que são antropocêntricas. Cuidado com essas mensagens suaves. Cuidado com essas mensagens de autoajuda. Cuidado com elas. A mensagem tem que ser teocêntrica, ou cristocêntrica, ou bíblia-cêntrica. Oh, glória. Olha o que diz João capítulo 4, verso 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai. Provai. Igreja, noiva do Cordeiro, acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo a última hora, o último momento, os últimos dias. Então nós precisamos nos preparar. Acautelai-vos, vigiai. Olha o que diz Jeremias 14, verso 14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente. No meu nome nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhe falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Não é isso que estamos vivendo hoje? Não é isso que estamos vivendo hoje? E muitos sendo enganados por falsas profecias. É muito simples eu fazer a igreja se emocionar aqui agora. Eu sou pentecostal e eu sou eloquente, viu, amado irmão? Então é muito simples de eu simbolizar que o Espírito Santo está aqui, se Ele está aqui, e todos serem enganados. É simples, porque a gente observa a voz do pregador, a altura do pregador, se ele fala rápido ou se ele fala devagar, se ele é eloquente ou não. Aí o que a gente faz? Deus está ali. E tem aqueles que tem aquela voz mais grossa do que, aí parece que é o próprio Deus, né? Aquela voz mais grossa. Eu não sei imitar porque eu não chego até o grau da voz. Ô irmãos, mas isso tem acontecido muito, muito. E Jesus, sabe o que Jesus disse? Se disserem que Cristo está ali, não vão. Se disser que Cristo está no deserto, não vão. Se disser que Cristo está ali na cidade, não vão, porque são falsos Cristo, falsos profetas, falsos pregadores. E como é que eu venço eles? E como é que eu combato eles? Como é que eu não posso ser enganado por eles? Pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Eu creio que Deus pode curar. Eu sei que Deus pode realizar milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Eu não estou colocando isso aqui em xeque. O que eu estou colocando em xeque é que pessoas se usam desse método para atrair aquilo que eles querem. O que? O teu dinheiro. E ficar rico às suas custas. Quantos pastores você conhece que tem carros e carros importados, mansões, casas? E você e eu tá onde, irmão? Pega a Bíblia, pega os apóstolos, vê se ele tinha carros, mansões, palácios. Por que esses têm? Esse é o primeiro sinal. Paulo nos recomenda aprovar um pastor, um presbítero. Olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 3. Eu não vou ler porque é muito. Passa lá. Você vai provar um pastor. Eu vos admoesto que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tem seus filhos à sua sujeição. Obrigado, ainda bem que nós temos ajudante aqui. Sobre a sua sujeição. E lá você vai ver como que o pastor deve ser. Está lá escrito. 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 10. Tanto para pastores, como também para obreiros, como também para a igreja. Nós temos textos bíblicos. Segundo ponto, Jesus aqui nesse texto escatológico está dizendo: muitas guerras, fomes, terremotos serão o princípio de dores de parto. Olha o que diz Mateus capítulo 24, verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis,
porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Nós estamos vendo isso acontecer, guerra sobre guerras, nação contra nação, um país querendo ser mais poderoso do que o outro, brigando por poder, quem é mais inteligente, quem é mais poderoso. Isso aconteceu também na época de Cristo, isso aconteceu antes de Cristo. Os 3 impérios mais poderosos na época, os egípcios, os sírios e os babilônicos, eles brigavam entre eles, e cada época eles tinham a sua elevadura. Todos essas nações da época eram poderosas em suas épocas. Os egípcios foram poderosos na sua época, os babilônicos foram poderosos na sua época, os sírios foram poderosos nas suas épocas. Eu estou citando só essas 3, mas há muitas nações que se levantaram ao longo dos anos para ser mais poderosos do que o outro, e hoje não é diferente. A maior potência aí, olha a briga entre os países. Não é isso que nós temos visto? Então, isso seria um sinal. Está para acontecer uma guerra mundial. É só você olhar, olhe para as notícias. É só você olhar. Tópico 3. À medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido, e muitos abandonarão a sua fé, a sua lealdade a Cristo. Olha o que diz Mateus capítulo 24, verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se odiarão. Não é isso que nós temos visto? Pessoas sendo perseguidas por causa do Evangelho, sendo desprezadas por causa do Evangelho, sendo mortas por causa do Evangelho. Talvez você não veja muito aqui no Brasil pessoas sendo martirizadas por causa do Evangelho, mas há países nos nossos dias que pessoas morrem por causa do Evangelho, por causa da mensagem de Cristo, por causa da pregação do Evangelho. E a briga constante entre irmão com outro irmão, igreja com igreja, pastor com pastor. Você tem visto que através disso tem trazido escândalos. Eu falei isso aqui na reunião de obreiro. Você vê que um pastor briga com outro pastor nas redes sociais, aonde todos vê trazendo escândalo. Outra coisa que tem acontecido muito nos nossos dias é escândalo. Pastor trocando de esposa como se estivesse trocando de roupa. Obreiros trocando de esposa ou de marido como se estivesse trocando de roupa. E nós temos visto também nos nossos dias o homossexualismo crescendo de uma forma, a imoralidade, a perversidade, a apologia à droga, a apologia ao sexo, a apologia ao crime. O certo tem virado errado, o errado tem virado certo. Hoje nós temos visto crianças que não têm noção nenhuma sendo incentivadas por pais a vestir roupas curtas, a cantar música que difama a família, que difama a mulher, que difama a criança, que difama a família. Nós temos visto, e muitos desses pais têm achado engraçado isso. Dentro dessas mensagens, dentro dessas letras, há mensagens subliminares. Olha o que diz Mateus capítulo 10, verso 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e ao gentio. O gentio aqui não é as pessoas que foram convertidas, que é chamado
de pessoas que não são judeus, mas o gentio aqui, nessa palavra gentio aqui, quer dizer ímpios, pessoas que não servem a Deus. E você não tem visto isso. Se você tentar ser fiel à palavra aqui, viver de acordo com a palavra de Deus, esquece, a sua agenda será mínima, você será desprezado, você será rejeitado, você será abandonado por muitos e ser perseguido por muitos. Se Jesus foi preso, o que será de nós? Se Jesus foi abandonado, o que será de nós? Se Jesus foi traído, o que será de nós? Olha o que diz João capítulo 15, verso 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amados, deixa eu falar algo para vocês aqui nesta noite. Ser cristão é isso que nós estamos vendo aqui. É ser perseguido, é ser caluniado. Ser cristão é ser traído, é ser traído. Ser cristão é ser tido como louco. Ser cristão é perder privilégio. Ser cristão é perder status. Ser cristão é até perder casas. Pastor, casas? Você sabia que quando os discípulos receberam o batismo, o revestimento de poder, a igreja estava crescendo, porque as pessoas estavam confessando a fé em Cristo Jesus. Aí eles estavam sendo expulsos das suas casas, e aí a igreja de Jerusalém tinha que receber aquelas pessoas. As pessoas estavam sendo expulsas da sua casa. Você se lembra de João capítulo 9? Quando Jesus curou um cego de nascença? Aí expulsaram o cego, e aí os seus pais não queriam perder o privilégio. Ele nasceu assim. Ele que está dizendo que foi curado por Cristo. O cego foi curado. E os líderes estavam com raiva daquele cego, porque aquele cego que foi curado estava dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E ele foi expulso da sua cidade. Pastor, há países assim, no dia de hoje sim, é que vocês não conhecem. Pessoas que são expulsas da sua casa. Guerrilhas soldados que entram dentro de congregações e metralham pessoas, matam pessoas. Estrupam crianças, mulheres, porque é cristão. E nós vivemos num país laico, tá? Laico. Pastor, mas as leis estão oprimidas. Sim, isso é verdade, somos perseguidos pelas leis. Mas há países que é perseguido além das leis e de forma trágica. E muitas das vezes a gente, por causa de uma paz do Senhor que eu não dou para o meu irmão, não vou congregar naquela igreja mais não. Porque o pastor não me deu oportunidade, eu não vou congregar naquela igreja mais não. Eu vou parar de ser crente porque aquele irmão falou da minha vida. Sabe qual é os maiores culpados disso aí? É os púlpitos. Se os púlpitos fossem fiéis às Escrituras, nós teríamos igrejas, obreiros e irmãos saudáveis.
Eu não posso generalizar a todos. Há igrejas sérias, há pastores sérios, há irmãos sérios. Mas eu não posso negar. Foi comemorado agora dia 31 de outubro. Não o dia das bruxas. Ok? Mas o dia da reforma. O dia da reforma. Ô irmão, homens como Ricos Zwingli, um sueco, que na sua época se levantou e disse: se não tiver nas escrituras, não vale. E ele foi contra as indulgências. E Martim Lutero, e hoje não é diferente, colocou lá as 95 teses. As indulgências, as pessoas eram salvas se depositasse uma moeda no cofre, eram salvas. E Martim Lutero dizendo: está errado, nós não somos salvos pelas indulgências, nós somos salvos por Cristo. Os papas que se titulavam deuses, está errado, Cristo é o único Deus e Senhor. Martim Lutero está nas 95 teses. Somos salvos pelas obras. Se você faz obra de caridade, você é salvo. Está errado, somos salvos por Cristo Jesus. Glória a Deus. Aí ele vai, é preso, e aí pede para ele revogar. Ó, você desconsidera esses escritos, tudo que você escreveu? Revoga. Aí ele, olha o motivo dele falar: eu não posso ir contra a minha consciência. Eu não posso ir contra a minha consciência. Eu não posso ir contra a verdade. Porque Cristo é o Senhor e vocês precisam voltar para Deus. Ele foi expulso, foi protegido por era um rei na época, não me recordo agora, foi protegido por um líder. E sabe o que ele faz ainda? Porque, além disso, nem todas as pessoas tinham o direito de ler a Bíblia. Então, Martim Lutero e outros reformadores traduz a Bíblia para vossa língua, e todas as pessoas podem ter acesso à palavra de Deus. Ô irmão, você tem a palavra de Deus, por que você ainda está sendo enganado? Por que você ainda está sendo levado por vento de doutrina? Se você hoje tem a palavra de Deus, esses homens sofreram para a defesa do Evangelho, tanto os apóstolos como esses reformadores, e chegou até nós. Hoje nós temos tudo mastigado, tudinho mastigado. A Bíblia está traduzida no nosso idioma, para não sermos levados por vento de doutrina. E tem pessoas que é levado por vento de doutrina, é enganado tendo a Bíblia na mão. O último tópico diz: o desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência e crime aumentarão rapidamente, e o amor natural e o afeto na família diminuirão. Olha o que diz Mateus capítulo 24, verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Marcos capítulo 13, verso 12 diz: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Ô irmão, será que você não percebe que isso está acontecendo no meio das famílias? O afastamento das pessoas, aquela comunhão familiar está se perdendo. Pai matando filho, filho matando pai, irmãos matando irmãos. Você conhece pessoas, ou você já ouviu falar de pessoas que matou uma pessoa da sua família por causa de dinheiro? Isso não é os últimos dias? Pai que não fala com o seu filho, filho que não fala com o seu pai, briga entre família. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, blasfemos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo estava preso e ele orientou a Timóteo a respeito desses últimos acontecimentos que ia acontecer. Ele disse: Timóteo, sabe, porém, Timóteo, olha, ele não vai sair mais. E o desespero do apóstolo Paulo é: Timóteo, sabe, porém, nos últimos dias sobrevirá um tempo trabalhoso. Timóteo, se para mim foi difícil, para você também será difícil. Vão vir tempos trabalhosos, a homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobediente a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Timóteo, você vai enfrentar isso. Na época de Timóteo, e hoje não é diferente o que estamos vivendo. O meu desejo é que você desperte. O meu desejo é que você entenda que estamos vivendo isso hoje. Dias trabalhosos. E a minha maior bronca é que a gente vem aqui com o evangelho simples, puro. E aí você conhece pastores que bagunça tanto. Ele inventa tanta doutrina fora da palavra de Deus e consegue atrair as pessoas. Apagam-se as luzes, convidam-se entretenimentos, fumaça no púlpito. Fumaça no púlpito. Aí senta numa mesa e diz assim: oi, meus lindos. E muitos caem por causa dessa saudação e estão sendo enganados, estão sendo levados. Aí diz assim: não, agora você pode viver. O importante é Cristo está no seu coração. Deixa eu te provar algo aqui biblicamente. Um salvo apresenta as obras de um salvo. Nós não somos salvos pelas obras, mas um salvo mostra as suas obras de um salvo. Tudo que está contido na palavra de Deus. Se a Bíblia diz que nós devemos ser santos, então nós devemos ser santos. Se a Bíblia diz que nós devemos ser separados deste mundo, então nós devemos ser separados deste mundo. É o que a Bíblia diz. E quantas pessoas servindo a Deus dentro de uma igreja, sendo obreiros, pastores, membros, igual a igreja de Laodiceia. Jesus olhou para ela e disse assim: diz que são ricos, mas são pobres. Meu Deus. Cultuam a mim, tem todos os ornamentos, dizes que são ricos, não é nem frio nem quente. Estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Ele ainda não vomitou. Igreja de Laodiceia. É por isso, amado irmão, que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você examinar você, se você está na fé. Eu tenho um texto que fala se você é um salvo ou não, que você pode olhar lá e passar lá e ver se de fato você é um salvo ou não. Vai no texto, eu te dou ele. Vai para 1 João capítulo 5. Lá tem o que é uma pessoa salva e uma pessoa que não é salva. A Bíblia fala isso, a Bíblia mostra isso. E tem gente que pensa que está salvo, mas não está salvo. Apesar desta intensa e crescer de aflição, o Evangelho será pregado no mundo inteiro. Mateus capítulo 24, verso 14 diz: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ô irmão, Chico, se eu quisesse agora, eu poderia juntar dinheiro agora. Sabe como? Vamos fazer uma campanha de 7 chaves. Eu conseguiria fazer isso. Vamos comprar envelopes. Tem igreja que tem envelopes do 1.000, de 10.000, de 5.000 e envelope para cada situação. Eu conseguiria, irmã Elisama, fazer isso. Por causa do meu jeito, irmão José. Colocaria a campanha. Sabe esses vizinhos aqui da minha vizinhança? Viriam todos aqui cultuar. Eu conseguiria comprar um carro em poucos meses. Eu conseguiria comprar uma casa em poucos meses. Eu conseguiria fazer isso. Usando o pastoreio e usando a Bíblia. O irmão José leu um texto. E o que o diabo fez? Se tu és o filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Você não vai nem colocar os pés na terra. Olha, como foi mesmo que Adão e Eva foram enganados? Foi assim que Deus disse? A igreja e o pastor tem que ser verdadeiro um com o outro. Porque o dinheiro não é do pastor. O dinheiro não é do pastor. Eu não posso pegar o dinheiro da igreja, que não é meu, e me enriquecer com o dinheiro da igreja. Eu posso me enriquecer com os métodos, com o meu mérito. Como assim? Trabalhar, estudar, aí sim, mas com o dinheiro da igreja não. Com o dinheiro da igreja não. Quem faz isso, digo sem medo de errar, vai prestar conta com Deus. Porque o dinheiro da igreja tem que ser usado para a igreja, órfãos, viúvas, e ajuda na manutenção da casa do Senhor. Glória a Deus. Mas eu faço isso por amor. Você quer que eu fale uma coisa para vocês? Sabe quantas vezes eu pensei em entregar tudo? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu já pensei e falei, Senhor, está muito pesado para mim, está muito difícil para mim, eu não estou aguentando. Aí o Espírito Santo vem e me renova. É por amor, não é algo humano. Sabe as recompensas que eu tenho? É rejeição, é traição, é perseguição. São essas recompensas que eu tenho por pregar o Evangelho desta forma. E eu sou feliz por isso. E eu me alegro por isso. De ser um instrumento. Da onde Deus me tirou. Ô irmão, eu usava droga e muita droga. Muita droga. Quem me conhece sabe. De condições que eu vivia. Eu bebia muito. Eu vivia na prostituição. Eu ficava 2 dias fora de casa. E alguém pregou para mim. Alguém orou por mim. Alguém me evangelizou. E eu estou aqui hoje para a glória de Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. E é isso que eu quero. Se eu recebi de graça, se eu recebi esse Evangelho, e a cada dia que passa, Deus está abrindo a minha mente para me compreender e entender. Eu também quero que vocês cresçam no espiritual, cresçam no conhecimento e viva para Deus, como a Bíblia diz que quer que eu e você viva para Deus. É só isso que eu quero. Eu não quero teu dinheiro, eu não quero tua casa, eu não quero teu carro. Eu quero que você seja salvo junto comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Evangelho, mesmo passando por tudo isso, mesmo a igreja passando por todos esses desafios, ainda assim o Evangelho será pregado. As pessoas estão pregando a palavra de Deus. Homens de Deus, igrejas sérias estão pregando o verdadeiro Evangelho. E eu vou dizer para você que a minoria não é a maioria. É a minoria. Pastor, tem muita igreja aberta. Eu digo a você que é a minoria que está pregando o verdadeiro Evangelho. É minoria. São mínimos pastores. O rapaz foi chamado para pastorear, para apacentar.
mas são mínimos que estão ali pregando o evangelho puro, o evangelho genuíno. Se você congrega numa igreja assim, dê valor a ela, dê valor a esse pastor, fique nessa igreja, congregue numa igreja, mesmo que ela seja longe da sua casa, mais perto da palavra de Deus, mais perto da Bíblia, mais perto do pergaminho do Senhor, mais perto dos mandamentos de Deus, mesmo que ela seja longe da sua casa. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. O irmão José pode vir. Amém, amados irmãos. Louvado seja Deus. Os salvos permanecerão firmes na fé através de todas as angústias dos tempos do fim. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você permanecer até o fim, você será salvo. Mateus capítulo 10, verso 22 diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 3, verso 6. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Permaneça, amado irmão. Permaneça, amado irmão, permaneça. Você sabe o que a Bíblia diz, você sabe o que a Escritura diz, você sabe o que a palavra de Deus diz. Permaneça. Dias piores virão, mas o Senhor estará com você, estará com a sua igreja. Você vai sofrer escárnio, você vai ser desprezado, você vai ser traído, você vai ficar decepcionado com pessoas, você vai ser rejeitado por pessoas, mas Cristo estará com você, Cristo cuidará de você, Cristo estará com você. Então permaneça até o final. Falta só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Permaneça. Oh pastor, eu estou frio na fé, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu estou um bagaço, pastor. Eu preciso do Senhor, eu preciso dessa palavra. Você está ouvindo ela? Então seja abraçado pelo Senhor. Muda seu pensamento, muda seu entendimento, muda tudo isso que está na sua cabeça. Isso não pode ser mais forte. O que é mais forte é Deus, e Deus pode te ajudar, Deus pode te erguer, Deus pode curar suas dores, Deus pode curar suas feridas. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Foi lá na cruz que Ele levou suas dores, foi lá na cruz que Ele levou os nossos pecados. Então Ele pode, Ele quer fazer isso comigo e com você. Ele quer te encher novamente, Ele quer te acender novamente, Ele quer te dar alegria novamente, Ele quer te fortalecer novamente. Só basta você mudar os seus pensamentos e olhar somente para a cruz. Olhe somente para a cruz, não olhe para mim, porque eu vou decepcionar você. Olhe somente para a cruz, não olhe para o homem. Olhe somente para o sacrifício de Jesus. Olhe para aquilo que Ele fez por você. Ele morreu por mim e por você. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Ainda eu e você sendo pecador. Olhe somente para Cristo. Olhe somente para a cruz. Olhe somente para o Senhor. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Fala com Deus. Tudo que nós ouvimos aqui nesta noite. Fala com Deus. Deus está com os ouvidos abertos para ouvir a tua oração, o teu clamor. Ele já sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe de tudo. Mas Ele quer que você confesse a Ele, conversa com Ele. Tira para fora aquilo que está te matando.
Tira para fora aquilo que está te sufocando. Não é para um homem, é para Deus. Tira para fora. Expõe para Ele aquilo que Ele já sabe. Peça para Ele: Senhor, me restaura, me fortaleça, me anima, me ajude, me cure, me perdoe, me limpe, me santifique, me purifique. Senhor, eu tenho sido irresponsável, eu tenho transgredido a Tua lei. Senhor, eu tenho entendido o Teu Evangelho de forma errada. É para Ele que você tem que falar, é para Ele, é para o Senhor. É para o Senhor. Faça uma oração sincera dentro de você. Confessa para Ele aquilo que Ele já sabe. Ele vai abraçar você, Ele vai perdoar você, Ele vai curar você. É disso que nós precisamos nesses últimos dias. É ser revestido do poder de Deus, porque dias piores virão, dias trabalhosos virão, e nós já temos visto só o Senhor para nos ajudar. Pai, te dou graça, Pai, nesta noite, pela Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Te dou graça, Pai, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Te dou graça, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Eu não mereço, mas o Senhor tem sido bom. Eu poderia, Pai, nós poderíamos passar a nossa vida inteira agradecendo a Ti. Não paga, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue derramado, sangue puro, carmesim. Obrigado, Senhor. Deus, agora nós vamos ceiar. Toma, Pai, nas Tuas mãos este culto, Senhor, essa ceia, e fala conosco, Senhor. Receba a glória para Si. Assim, Deus, eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.
meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Meu Senhor, humilhado foi, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, glória a Deus, me amou. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Glória a Deus. Graças eu te dou. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, glória a Deus. Digno é o Senhor sobre o trono está, soberano. Adore ao Senhor, graças eu te dou. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, te deu perdão, restaurou-me. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Criador,
Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bate e faz a oração. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos, vamos orar para darmos o término nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse momento tão importante. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, que puderam mais um mês, Senhor, participar, relembrar, Senhor Jesus, do teu sangue derramado ali naquela cruz do Calvário. Ah, Jesus, que nós possamos sair nesta noite aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, com as nossas vidas transformadas pela tua palavra. Deus, que o Senhor dê uma semana abençoada para as tuas filhas, para os teus filhos, guardando, Jesus, ajudando, livrando do perigo. Meu Deus, também te pedindo que o Senhor leve os teus filhos em paz, Senhor, dando uma noite abençoada, Senhor, e tranquila, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor.